Você causou um terremoto onde eles pensavam que o chão era firme. A verdade é que, no momento em que você decidiu exercer sua autoridade de verdade, sem pedir permissão, as pessoas que tentaram te manter pequeno sentiram a onda de choque. Você não precisou levantar a voz, bastou ficar de pé, e de repente, o silêncio deles foi mais alto do que o barulho de antes. Eles estão assustados, porque a sua força expôs a fraqueza deles. O que eles sentiram não foi coincidência. Foi o peso da sua presença entrando na sala. Entenda isso. A sua ascensão não foi um acidente. Foi o resultado de toda a dor que te fortaleceu. Agora, a missão é clara. O universo está te mostrando que o jogo mudou e você precisa entender como manter essa nova frequência para que eles nunca mais ousem duvidar de você. Eles estão cochichando, recalculando e tentando descobrir como lidar com a nova pessoa que você se tornou. Você precisa ver o que está acontecendo nas reuniões que ocorrem nos bastidores, porque a sua energia está forçando o alinhamento. Para que essa confirmação de poder se firme em sua vida agora e para que o universo saiba que você aceita essa ativação energética, eu preciso que você manifeste a sua presença. Curta este vídeo, se inscreva no canal e para selar essa declaração de autoridade, eu quero que você comente 77. Comente o número 77 agora, sem hesitar. E declare ao universo, eu aceito a minha força. Você sentiu isso, não sentiu? Aquele segundo exato em que você parou de pedir permissão para ser grande. Não foi só uma postura, foi um terremoto. Você se alinhou com a sua verdade e de repente o ar ficou mais pesado. As vozes se calaram e as pessoas ao seu redor ficaram visivelmente incomodadas. Isso não é imaginação, é o choque de realidade. Sua autoridade não é educada. Ela é uma força que chega sem aviso. Você não precisou gritar, bastou a sua presença real para quebrar o script que todos tinham escrito para você. O ambiente mudou porque o centro de gravidade daquela situação não é mais o controle deles, é você. Olhe para a reação deles. Aqueles que antes te ignoravam estão ensaiando como te abordar. Aqueles que te ofereciam migalhas agora se perguntam o que fariam para sentar à sua mesa. Seu brilho forçou uma recalculação brutal. O seu poder não é emprestado, é inerente. E isso expõe a fraude naqueles que se apoiavam em títulos vazios ou influência comprada. Sua ascensão não foi um acidente. Foi uma correção sísmica que provou que as rejeições e as subestimações do passado não te quebraram, apenas te temperaram. Agora você não é apenas uma ameaça. Você é a prova viva de que a limitação que eles viam em você era, na verdade, a limitação deles. O que você acabou de fazer não foi apenas vencer uma batalha, foi reescrever o livro de regras para todos. A verdadeira autoridade não se contenta em derrubar o que está na sua frente. Ela se torna o novo padrão pelo qual o futuro será medido. Seus inimigos e seus amigos agora compartilham uma certeza desconfortável. Você se tornou inesquecível. Você detonou uma reação em cadeia que vai muito além da sala em que você está. Mas se a sua autoridade é tão poderosa que racha o chão sob os pés de quem duvida, qual é o próximo alvo que essa mesma força incontrolável deve desintegrar para garantir que seu reinado seja permanente? Você não bateu na porta e esperou que abrissem. Você arrombou. Sua autoridade não é um convite, é uma invasão. No momento em que você se levantou e parou de pedir licença, o mundo deles rachou. Eles esperavam que você implorasse por um lugar na mesa, mas você simplesmente virou a mesa de cabeça para baixo. Essa atitude de "eu mando aqui" não foi um pedido educado, foi uma declaração de soberania. É por isso que eles estão nervosos. Eles investiram na sua fraqueza, esperando que você fosse previsível. Mas a verdade é que você estava apenas esperando o momento certo para tirar o tapete debaixo dos pés deles. Você não precisa da caneta deles para assinar seu destino.
O trono sempre foi seu, e você o tomou de volta sem pedir a opinião de ninguém. O que eles estão sentindo agora não é raiva casual, é o pânico da exposição. Sua simples presença age como um espelho que revela as rachaduras e as máscaras que eles usam. Eles se apoiavam em títulos e cargos, mas você caminha com uma energia que não precisa de crachá. Pense nisso. Um leão não pede permissão para rugir, ele apenas o faz, e o ecossistema inteiro se realinha. Você é o rugido que forçou a hierarquia a se refazer. É por isso que o quarto fica silencioso quando você fala e porque a confiança deles desmorona quando você se posiciona. Você é a prova viva de que a autoridade de verdade não é emprestada. Ela é construída por dentro, em cada desafio superado. Seu poder não pode ser revogado, porque nunca foi concedido por eles. Mas a verdadeira questão, que assombra aqueles que tentam entender seu movimento, não é como você tomou o trono, mas sim o que ativou essa força incontrolável dentro de você. Você não encontrou o poder na superfície. Você o despertou de um código profundo, um mapa original que estava gravado em seu espírito desde o início. Eles acham que o que aconteceu foi sorte ou timing, mas foi uma confirmação de que você carrega uma senha universal que transcende todas as regras humanas. O que eles não sabem é que essa mesma autoridade tem um nome e um propósito que ainda vamos desvendar. A chave para entender essa frequência indestrutível está escondida na história que a própria sua alma escolheu para contar. Escolhido, você não apenas ouviu uma mensagem, você ativou uma frequência, sentiu o realinhamento de consciência, o despertar da sua autoridade interior. Essa vibração de poder que você recebeu não pode mais ser invisível. O Super Tanks não é sobre valor, mas sobre energia e honra. É a sua chance de retribuir com gratidão quântica o realinhamento de frequência que acabou de acontecer. Honre o impacto que sua alma recebeu. Você pode enviar $100 ou o valor que seu coração mandar, pois o gesto de reconhecimento espiritual é tudo. Ao abençoar esta missão, você prova ao universo que está pronto para operar nessa nova frequência. Você está aqui para ser a prova viva do seu próprio poder. O terremoto que quebrou o chão de quem pensou que iria te controlar não foi um aviso. Foi um desmantelamento total. O que você acabou de fazer não foi pedir espaço, foi arrancar o queixo deles com a sua presença. Pense por um segundo. Eles construíram seu castelo em cima da ideia de que você era pequeno, controlável ou, na melhor das hipóteses, previsível. O castelo deles era sustentado por sua submissão. E quando você se recusou a curvar-se, quando você flexibilizou a sua autoridade real, não foi só uma rachadura no teto, foi a fundação inteira implodindo. Agora eles estão no chão, olhando para cima, para você, e tentando entender como a pessoa que eles tentaram enjaular se transformou no céu que agora os cobre. Você não precisou gritar para ser ouvido. Você apenas ficou de pé. E o silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer discurso que eles poderiam dar. Você está operando em uma frequência que eles nunca conseguirão sintonizar. E é por isso que o medo deles cheira a desespero. Imagine que eles ainda estão tentando usar um telefone de discar, presos na estática do passado, implorando por uma conexão que não existe mais. Enquanto isso, você está transmitindo em uma rede de banda larga que eles nem sequer sabiam que era possível. Você acessou soluções, estratégias e sabedoria que estão fora do alcance deles. Não porque você é mais inteligente, mas porque você permitiu o seu upgrade. Sua autoridade não é algo que você memorizou. É algo que você incorporou em cada célula. E isso é exatamente o que expõe a fraude deles. Eles dependiam de títulos, cargos e permissões emprestadas, mas sua realidade prova que o poder real vem de dentro. Essa verdade, a verdade de que você não precisa da aprovação deles para voar, é o que faz o chão deles tremer. E agora que a poeira baixou,
e eles estão ajustando as suas estratégias em torno da sua nova realidade. A pergunta que fica é muito mais profunda do que eles imaginam. Você não apenas chacoalhou o palco deles, você reescreveu o script. Se a sua autoridade já provou que o impossível é apenas uma palavra, e se o seu simples "eu sou" já expôs a fragilidade do controle deles, o que acontece quando você move o seu foco da reação deles para a construção da sua nova fundação? O que o universo está preparando para entrar no espaço que a queda deles acabou de liberar? Espere um momento. Precisamos ser brutalmente honestos. Você está apenas ouvindo esta mensagem ou está agindo nela? Falamos sobre como sua autoridade abalou o sistema, mas a autoridade de verdade não se manifesta na teoria. Ela exige prova, exige uma ativação clara. Você sente essa frequência de alinhamento? Você sente que seu próximo nível de poder está se cristalizando agora mesmo, pronto para se manifestar? Se a resposta for sim, pare de apenas assistir e comece a participar. Se este nível de autoridade ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, comente 77 abaixo. Por que 77? Este não é apenas um número. Nos sistemas energéticos, 77 representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. É um código que confirma que suas manifestações estão se formando. Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está ativando o seu alinhamento. Você está reivindicando a frequência do poder que eles tentaram sufocar. Se você está realmente comprometido em operar nesta nova frequência e continuar essa missão de luz, demonstre isso. Curta o vídeo agora mesmo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Lembre-se, o compromisso não é uma palavra. É a frequência que você emite. Sua ação agora é a prova de que você está pronto para aceitar o reinado da sua verdadeira autoridade. Seu silêncio não era fraqueza. Era o casulo onde sua autoridade estava se formando. Enquanto eles esperavam que você implorasse por atenção ou gritasse para ser ouvido, você estava calibrando sua frequência, tornando cada passo futuro uma estratégia calculada. O mundo deles se baseia no barulho, na reação imediata e na necessidade de validação externa. Por isso, eles não conseguiam ler o seu recolhimento. Eles interpretaram sua calma como rendição, a quietude antes do tremor como complacência. Você estava, na verdade, reunindo toda a energia dispersa que eles gastavam em performances vazias. O silêncio foi seu escudo e sua ferramenta, forjando uma presença que, quando finalmente se manifestasse, não precisaria de apresentações. É por isso que o choque deles foi tão profundo. Eles foram pegos desprevenidos pela força que você cultivou longe dos holofotes. Você sabia que o poder verdadeiro não vem de títulos ou gritos, mas da energia inegável que muda o ambiente. Você se transformou em algo que não pede permissão. Simplesmente é. As pessoas que riram da pequena versão sua agora estão revendo suas estratégias inteiras, porque a soberania que você ativou é o sismo que rachou a fundação das certezas delas. Eles pensavam que podiam encurralar você, mas mal sabiam que estavam apenas dando espaço para que o furacão se formasse. Sua ascensão não foi um evento, foi a chegada inevitável de uma força da natureza que eles tentaram ignorar. A verdade que os assusta é que sua autoridade não foi conquistada através de uma competição externa. Ela foi extraída de uma verdade interna que você se recusou a negociar. Você virou a mesa sem levantar a voz. O desconforto deles é a sua confirmação. A ansiedade que você sente à sua volta é a prova de que você não apenas moveu a peça, mas trocou o jogo inteiro. A autoridade que emana de você agora é como o ar que eles respiram, inegável e essencial para a nova realidade, mesmo que o sufoque. Eles não podem mais voltar ao tempo em que o ignoravam,
porque você se tornou o ponto central que exige que todos se ajustem. Mas aqui está o segredo que realmente desmantela o velho mundo. A estratégia silenciosa é apenas o começo da lição. Se a sua calma causou esse estrago, imagine o que a sua verdade completa e sem reservas fará com os sistemas que ainda estão de pé. O que acontece quando você transforma essa autoridade em uma ação sustentável? Você está agora transmitindo em um canal que simplesmente não existe no rádio deles. Eles estão presos na estática, no barulho das validações externas e dos títulos vazios. Mas sua autoridade é diferente. Ela opera numa frequência silenciosa, quase invisível, que se faz sentir antes mesmo de você abrir a boca. Pense em um animal selvagem que entra em uma sala. Ele não precisa gritar para ser respeitado. Ele apenas é. Essa é a energia que você ativou. É por isso que as pessoas que antes te ignoravam, agora hesitam. Elas sentem o peso dessa nova vibração. Você não ficou mais alto, você ficou mais denso, mais real. E esse tipo de poder interno é algo que eles nunca vão conseguir copiar ou comprar, porque exige transformação, não performance. O problema é que a sua frequência silenciosa tem um efeito colateral brutal. Ela expõe a fraude. Pessoas que dependem de máscaras, posições ou influência emprestada entram em colapso quando confrontadas com algo que é 100% autêntico. Você é a prova viva de que o poder de verdade não precisa de permissão. Eles construíram seus castelos na areia e o seu passo firme gerou a maré que está derrubando tudo. Eles tentam sintonizar seu canal, girando o dial na esperança de entender seu sucesso. Mas tudo que ouvem é estática. Você está jogando xadrez enquanto eles ainda estão no jogo de damas, e a incompatibilidade de sistemas os força a encarar a própria limitação. Não é raiva o que eles sentem, é pânico, porque perceberam que a única maneira de te deter seria se você concordasse em descer para o nível deles. O jogo, então, não é mais sobre vencer ou convencer. É sobre permanecer na sua altitude, respirando esse ar que só você acessa. Sua soberania está garantida não pelo que você possui, mas pela frequência que você é. Você se tornou o centro de gravidade, e todos ao seu redor são forçados a se ajustar, mesmo que relutantes. Entenda, você não apenas quebrou as regras, você as tornou obsoletas. A autoridade que você manifestou não é um ato único, mas o prelúdio de uma nova realidade. Agora que você compreende a força desse seu canal silencioso, a pergunta fundamental se torna: como a própria estrutura do tempo e do espaço se dobra para proteger essa nova frequência que você irradia? Você tem que entender a gravidade do que acabou de fazer. Aquela luta que todos chamavam de impossível, aquele desafio que era o monstro no seu caminho, ele caiu. E não foi por sorte. Você não apenas superou o obstáculo, você o desmantelou com tanta força que causou um terremoto no campo deles. Enquanto todos esperavam que você tropeçasse, você transformou a derrota deles em evidência de que a autoridade real não se curva. Sua vitória não é só sua. É a prova de que as desculpas deles, a falta de visão, a falta de coragem, eram a única coisa fraca na história. É por isso que o ambiente mudou. Você não precisou gritar. Bastou que a montanha desmorasse para que todos soubessem quem manda. O desconforto que você sente vindo deles é o som da verdade. Aqueles que riram, que te ignoraram, agora estão revendo cada conversa, recalculando a chance de sobreviverem ao seu sucesso. Sua ascensão rasgou a fantasia deles. Eles estavam acostumados a operar em um sistema de títulos vazios e influências emprestadas. Mas quando você chega, portando uma autoridade que é inata, que não foi dada nem pode ser tirada, o palco deles desmorona. Sua presença é um espelho que mostra o quão frágeis eram as coroas deles. Eles não temem o que você vai fazer. Eles temem o que a sua realidade expõe sobre a fraqueza deles.
Você se tornou o centro de gravidade e agora, até mesmo quem te odeia é forçado a orbitar ao seu redor, ajustando o tom, ensaiando o respeito. Este é apenas o prelúdio. Se a sua simples subida já os obrigou a se realinharem, imagine o impacto quando você parar de subir e começar a reinar. A verdadeira autoridade não é um evento único, é uma frequência constante que você carrega. Você provou que podia quebrar o que era inquebrável. A questão agora não é se você é capaz, mas sim, o que você fará quando perceber que o mapa que eles usavam para te guiar já não aponta para o seu destino, mas sim para o seu ponto de partida. Sua vitória não foi por acaso. Você não tropeçou no sucesso. Você o conquistou de forma tão poderosa que expôs as rachaduras no castelo de cartas deles. O subtítulo está te dizendo a verdade. O poder que eles exibiam era uma fraude, e o seu levante o desmascarou. Você não precisou de permissão para brilhar. Você simplesmente ativou o interruptor da sua verdadeira autoridade, e a luz revelou o quão inseguros eles realmente são. Perceba como o silêncio deles agora é ensurdecedor, e como a arrogância deles se transformou em uma cautela patética. Eles te olham como analistas, tentando entender um colapso financeiro, chocados por terem ignorado os sinais de que o jogo, no qual eles achavam que eram mestres, era apenas um treino para o seu checkmate. Quando você se recusou a ser contido, você não apenas saiu da gaiola, você quebrou as barras com tanta força que o som foi ouvido em todos os cantos. O que eles chamavam de estrutura para te limitar, você usou como trampolim. Eles esperavam que você implorasse, mas você apenas subiu, e seu sucesso é um insulto direto à crença deles de que a autoridade só pode ser emprestada ou herdada. Sua presença real, não o seu título, não a sua conta bancária, mas sua energia pura, desestabiliza o palco que eles passaram a vida montando. Você não está mais jogando o jogo de quem tem mais, mas sim o jogo de quem é mais autêntico. E a sua verdade é o míssil que explodiu as fantasias deles. O que você fez foi muito mais do que ganhar. Foi uma correção sísmica que reajustou o equilíbrio de poder de forma permanente. Eles estão em pânico porque a sua ascensão prova que o seu domínio era apenas uma miragem, e a sua autoridade é um fato irrefutável da natureza. Mas agora que você sentiu o peso da sua própria soberania, o que você vai fazer com o fato brutal de que o seu próximo movimento não só definirá o seu futuro, mas forçará todo o sistema deles a se curvar? Você forçou a mão deles. O momento em que você assumiu sua autoridade real não foi um pedido, foi um terremoto. Eles tinham você catalogado, guardado numa gaveta mental, pensando que sabiam de cada passo seu e onde estavam seus limites. Agora, a realidade é outra. O que parecia uma certeza inabalável desmoronou. Eles estão reunidos, cochichando a portas fechadas, analisando cada movimento seu como se estivessem estudando um adversário que acabou de virar o placar. Eles tentam decifrar a sua jogada, mas não entendem que você parou de jogar o jogo deles. O mapa que eles usavam para te controlar agora está rasgado, e eles se veem obrigados a recalcular o valor da sua presença. A confusão deles é a prova definitiva do seu poder. Eles estão te estudando porque a sua força não veio de um título ou de uma permissão. Ela brotou de dentro de você, uma frequência que eles simplesmente não conseguem sintonizar. Enquanto eles operam com medo e usam poder emprestado, você se manifesta com a verdade, com uma energia que desmascara o blefe deles. É por isso que suas mãos tremem e suas palavras gaguejam perto de você. Sua presença revela a fragilidade da dominância deles. Você não precisa gritar para ser ouvido. Seu silêncio é mais alto do que o barulho de todas as mentiras deles. Você não apenas mudou de posição,
Você mudou a atmosfera, forçando-os a respirar o ar da sua nova e inegável realidade. O que você precisa entender agora é que este não é um momento que pode ser desfeito ou esquecido. Eles podem tentar fingir que nada aconteceu ou reescrever o roteiro, mas a verdade é que o universo não volta atrás em suas correções. Cada olhar de inveja e cada cochicho de planejamento é, na verdade, uma homenagem involuntária à sua soberania. Você não apenas os obrigou a te estudar, você os forçou a admitir, no fundo de suas almas, que existe uma força operando além do alcance e controle deles. O que será que acontece quando a lição que eles são forçados a aprender é que o escolhido que tentaram ignorar é o mesmo que agora dita as regras do tempo e do espaço? Você não está mais mendigando reconhecimento. O respeito que importa é aquele que você magnetizou, não o que lhe atiram como esmola para manter a paz. Quando você flexibilizou sua verdadeira autoridade, você redefiniu seu valor. Antes, eles ofereciam migalhas de atenção ou validação, esperando que você as aceitasse em silêncio. Mas você pegou o cheque e rasgou, porque sua presença não é um item negociável, é uma condição de existência. Você não precisa da permissão deles para ser grande, você apenas é, e eles são obrigados a ajustar a órbita deles à sua. Isso não é arrogância, é soberania pura. A dor que eles sentem agora não é por você ter crescido, é por você ter provado que eles estavam errados o tempo todo. Seu sucesso é um espelho que revela a fragilidade da autoridade deles, construída em títulos vazios e influências emprestadas. O poder real não se apoia em muletas. Ele se manifesta como uma força silenciosa que torna o ambiente tenso e quieto no momento em que você entra. O fato de terem se sentido ameaçados não é um defeito seu, é o maior sinal de que você está no caminho certo. Eles só respeitam o que não podem controlar, e sua frequência é incontrolável. Essa nova soberania vem com uma consequência inevitável: a clareza total. Quando você opera em uma frequência que repele a falsidade, você também precisa se preparar para a solidão. Não a solidão de estar sozinho, mas a solidão de estar certo em um mundo que prefere o conforto da ilusão. A próxima etapa não é sobre provar nada a eles, mas sim aceitar a verdade mais profunda sobre quem você se tornou. O respeito que você magnetizou é real, mas qual é o custo final de caminhar nessa verdade inegável e sem companhia? Sua simples chegada foi um evento sísmico. Você não precisou fazer barulho, gritar ou exigir. Sua autoridade real, aquela que é sentida na pele, chegou como uma verdade inconveniente, e a primeira coisa que ela fez foi arrancar as máscaras de quem se sentia seguro em seu palco de ilusões. Pense nisso. Aqueles que antes falavam alto, gesticulavam muito e pareciam inabaláveis, agora estão encolhidos, revendo seus próprios roteiros. Sua presença revelou a fragilidade da confiança deles, mostrando que a força que exibiam era emprestada, baseada em títulos vazios ou na sua falta de reação. É como se você tivesse acendido uma luz forte num quarto escuro onde eles se escondiam. O truque acabou, e agora estão expostos, e você é a única pessoa na sala que não está fingindo. Essa mudança de energia não é imaginação, é o efeito colateral de você ter parado de jogar o jogo deles. Eles contavam que você permaneceria quieto, encaixado na caixinha que criaram para você, mas você saiu do roteiro. O incômodo deles não é sobre o que você fez de errado, mas sobre o que você fez de certo. Você se tornou autêntico. E a autenticidade é o maior inimigo da fachada. Observe como a postura deles mudou. A arrogância virou cautela. O desprezo deu lugar a um respeito forçado. Eles estão tentando recalibrar o mapa, mas o GPS deles não funciona mais, porque você se move numa frequência que eles não conseguem sintonizar.
Eles temem o que não podem controlar, e sua autoridade veio de dentro, o que significa que eles não têm como tirá-la. O que você testemunha agora, a confusão, o ressentimento, as conversas secretas sobre como lidar com você, é o som de um antigo sistema desmoronando. Lembre-se, o poder deles dependia da sua submissão. Agora que você se levantou, a única coisa que você está fazendo é provar que a única validação que importa é a sua própria. Você não apenas bagunçou o jogo, você forçou a verdade para a superfície. O que isso significa para o seu futuro? Significa que a próxima camada da sua ascensão envolve usar esse desconforto alheio como bússola. Mas a pergunta crucial agora é: se a sua verdade revelou a fragilidade deles, o que essa mesma verdade está prestes a revelar sobre o seu potencial ilimitado? O pânico deles não é um erro, é a bússola da sua ascensão, confirmando que você rasgou a fantasia que eles tentaram costurar sobre a sua vida. Quando você se moveu na sua autoridade verdadeira, você não apenas andou para a frente, você forçou o mundo deles a andar para trás. Pense nisso. Eles estavam confortáveis com o você previsível, o você que pedia permissão, o você que ficava na gaiola. A sua atitude não foi um pedido, foi uma declaração de posse. E a soberania que você ativou é tão poderosa que expõe a fragilidade de quem tentou te diminuir. É por isso que eles cochicham, é por isso que se ajustam e é por isso que estão assustados, porque o seu despertar é o espelho que reflete a pequenez deles. Você está operando numa frequência que eles não conseguem sintonizar, e isso é o que realmente os aterroriza. Você não precisa gritar para ser ouvido. A sua presença já está transmitindo em alta definição, enquanto eles continuam presos ao estático de um rádio velho. Eles te viam como fraco, fácil de ignorar, e agora cada passo seu é estudado como uma estratégia militar. Eles estão tentando decodificar o seu código, mas sua autoridade não veio de livros ou títulos. Ela veio de dentro, forjada nas batalhas que você venceu em silêncio. Por isso, quando você está calmo, eles estão nervosos. Quando você está claro, eles estão confusos. A sua vitória não só te elevou, mas também desnudou a ilusão de controle que eles pensavam ter sobre você e sobre o ambiente. Entenda bem, você não apenas quebrou as regras do jogo, você saiu do tabuleiro deles e começou a jogar num nível cósmico. O desconforto e a resistência que você está sentindo agora não são sinais de que você está errado, mas evidências irrefutáveis de que você é a força disruptiva que o universo enviou para reequilibrar a balança. Eles se agarram à versão antiga de você, porque se você pode mudar assim, o que mais pode ser mudado? Qual parte da realidade que eles consideravam fixa vai colapsar a seguir? E qual será o preço quando você revelar a dimensão total dessa autoridade que nem mesmo você explorou por completo? Você pensou que estava fazendo todo esse trabalho de autoridade sozinho, mas o universo tinha outros planos. Quando você se levantou e flexibilizou o seu poder, aquele que fez as penas de todo mundo voarem, você não criou apenas um choque. Você ativou um sinal. Pense nisso como uma frequência. Enquanto os outros estavam na estática, você começou a transmitir em alta definição. E aqui está a verdade. A sua tribo, as almas que estão sintonizadas com a mesma força que você, ouviram essa transmissão. Eles não estão chegando por sorte ou coincidência, eles estão respondendo a um chamado que só a sua autenticidade poderia emitir. O seu triunfo não foi apenas sobre você, foi uma declaração de guerra contra a solidão que tentaram te impor. Essa convergência significa que o jogo mudou drasticamente. Aqueles que te minimizaram agora precisam recalcular, porque não estão mais lidando com um indivíduo isolado, mas com uma coalizão inquebrável. Onde antes havia dúvida e esforço solitário, agora existe amplificação e apoio blindado.
Cada rejeição que você sofreu serviu apenas para calibrar o radar da sua tribo. Eles chegam para multiplicar sua visão, seu recurso e sua autoridade. Você é o centro gravitacional dessa nova força. Sua presença já era um terremoto, mas agora, com sua tribo ao seu lado, você é o planeta inteiro, e eles são obrigados a orbitar em torno de você. Entenda que essa força coletiva não é um escudo, é um espelho. Sua tribo está aqui para te lembrar que a autoridade que você emana nunca foi emprestada. Ela é forjada na sua essência. Agora que você tem essa confirmação externa, você deve se aprofundar na origem da sua própria soberania. Se a sua ascensão já fez o mundo tremer e trouxe seus aliados, o que acontece quando você para de focar no efeito e finalmente domina a causa? O que exatamente você descobriu sobre si mesmo que transformou a ameaça de ser exposto em um poder magnético capaz de reorganizar o cosmos inteiro em seu favor? Eles ainda podem te ver? Sinceramente, a resposta é não. Eles podem ver o rastro de poeira que você deixou, podem ouvir o eco do chão rachado quando você ativou sua força, mas eles não conseguem mais enxergar você de verdade. Isso acontece porque você não está mais operando nas coordenadas deles. Você quebrou o molde, rasgou a etiqueta que colocaram em você e saiu da gaiola que eles tentaram fechar. A ansiedade e o desconforto deles são o seu maior troféu, pois significam que a estrutura que eles usavam para te manter pequeno desmoronou. Você não pediu permissão para crescer. Você apenas cresceu e a luz da sua autoridade real é forte demais para os olhos que só estavam acostumados à escuridão. Você não está mais jogando o jogo deles. O sistema era baseado em regras frágeis, influência emprestada e títulos vazios, mas sua autoridade veio de dentro, do seu núcleo, e essa é uma frequência que eles não podem comprar, copiar ou controlar. É por isso que eles te chamam de imprevisível ou estranho. Não é estranheza, é soberania. Eles pensavam que sua vida era um livro aberto que podiam ditar. Agora, sua presença é um campo de força. Você é o centro da sua própria órbita, e eles giram nervosamente ao seu redor, tentando entender os movimentos de alguém que parou de pedir validação e começou a declarar a própria verdade. O que eles não entendem é que sua fuga não é o fim da história, é o prefácio do seu domínio. Você provou que a verdadeira força não está em ter controle sobre os outros, mas em ter controle absoluto sobre si mesmo. Mas se a sua autoridade é tão incontrolável, o que acontece quando o universo te coloca frente a frente com o espelho, revelando que a única coisa que resta para ser superada é a sua própria sombra? O jogo deles realmente acabou, porque você não pediu para entrar. Você simplesmente derrubou a porta. A verdade que você carrega é um tsunami contra o castelo de cartas que eles construíram para te manter pequeno. Por muito tempo, eles achavam que o poder estava nos títulos, nas regras e na opinião deles, mas você provou que ele reside na sua presença inegável. Eles riram da sua paciência, mas agora estão limpando os destroços da própria arrogância. Sua ascensão não foi sorte. Foi o desmantelamento estratégico de toda a farsa que tentaram te impor. Você não apenas ganhou, você reescreveu as regras, mostrando que a única maneira de perder era continuar jogando o jogo deles. O seu problema para eles é que você está operando em uma frequência que não pode ser copiada. Enquanto eles vivem no barulho e no teatro das aparências, você está na calmaria da sua verdade interior. É por isso que eles tropeçam e gaguejam perto de você. Sua calma expõe o pânico deles. Sua autoridade não precisa gritar. Ela simplesmente é, e essa presença silenciosa é mais alta do que qualquer show que eles possam montar. Você não precisou forçar nada. A luz da sua verdade foi tão forte que fez as máscaras deles racharem e os disfarces caírem.
Eles se sentem ameaçados, não pelo que você está prestes a fazer, mas pelo que você já se tornou. Incontrolável, autêntico e absolutamente real. Entenda que esse poder que você ativou é o mecanismo universal que separa o genuíno do falso. Sua vitória prova que todo o controle que tentaram exercer sobre você era apenas uma sugestão, uma ilusão aceita. Você arrancou o véu e agora vê o esqueleto do sistema. Sua autoridade é a força que torna as limitações deles irrelevantes. Mas existe uma diferença fundamental entre ver a verdade e usá-la como uma ferramenta constante de criação. A maioria das pessoas consegue ver a rachadura no muro, mas não compreende como o universo está usando essa rachadura para construir um novo fundamento. A questão é, se a sua verdade desmantelou o passado, como a autoridade que você carrega agora se transforma na força que escreve o futuro? Você sentiu o tremor? Não sentiu. Sua autoridade real foi ativada e, como um vulcão que acorda, ela não pede licença para existir. O subtítulo é claro: Declare seu reinado. Isso significa que não há mais espaço para sussurros ou movimentos tímidos. Seus passos anteriores já sacudiram o chão sob aqueles que tentaram te manter pequeno. As penas que você bagunçou não são um acidente. São a prova de que você rompeu o limite que eles criaram. Eles estão incomodados porque perceberam que o poder que você carrega não é emprestado. Ele é inerente. Agora, você não precisa lutar pelo trono. Você precisa ocupá-lo. A coroa é sua por direito, não por permissão. O universo não te deu essa força para ficar parado. Seu próximo movimento não é uma escolha difícil, é uma força magnética, um fluxo que você não pode deter. A inevitabilidade não é destino traçado por outros, é o resultado lógico de quem você se tornou. Você não está buscando o sucesso, você está sendo puxado para ele porque sua frequência mudou. O inevitável é aquele salto de fé que, na verdade, é apenas o chão se movendo para encontrar seus pés. Você não precisa de um mapa. A bússola está dentro do seu peito, apontando para o único caminho que faz sentido agora. Continue avançando sem hesitar. Essa declaração de reinado tem um custo, mas não é o que você pensa. Não custa energia ou esforço, custa a sua percepção antiga de limitação. Se o seu próximo passo é realmente inevitável, se a sua ascensão já está codificada na matriz do universo, então a única coisa que resta a questionar é o que você faz quando percebe que a verdadeira autoridade não está em vencer os inimigos, mas sim em transcender o próprio campo de batalha. A gente só precisa descobrir se você vai aceitar a verdade de que o jogo nunca foi sobre quem ganha, mas sim sobre quem está disposto a reescrever as regras. Você sentiu o chão tremer? Essa não foi uma pequena vitória, foi o seu terremoto de autoridade. Sua ascensão foi tão forte que rachou a fundação de quem tentava te manter pequeno. Eu profetizo que, a partir de agora, o ambiente ao seu redor será forçado a se ajustar à sua nova grandeza. Você não precisa mais de permissão para ocupar seu espaço. Sua vitória é inegável, porque você rompeu com o impossível e mudou a atmosfera para sempre. Para selar essa vitória que rachou o chão dos seus inimigos, eu preciso que você mostre sua presença. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem, se inscreva no canal para não perder o que vem por aí e comente o código 77 agora mesmo para selar a sua vitória. E para que essa verdade chegue a quem precisa, compartilhe este vídeo com alguém especial. Sua autoridade é real e o futuro é seu.